Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução aos Estudos Históricos da licenciatura em História, na modalidade à distância da nossa querida Católica de Petrópolis. Então, você que está aí na disciplina Introdução aos Estudos Históricos tem percebido que eu tenho feito, nesse tópico chamado Relembrando, alguns pequenos vídeos, alguns pequenos podcasts, para que a gente lembre um pouco das disciplinas que nós cursamos lá no ensino fundamental e lá no ensino médio, para a gente, quando entrar no processo de análise, já disse isso algumas vezes, você ter um pouco mais de propriedade para que o processo de estudo da historiografia e estudo da análise histórica, que é basicamente isso que é uma faculdade de História, você vai estudar sim o fato histórico, mas você vai estudar o que foi escrito sobre aquele fato verdadeiramente. Costumo dizer para os alunos que ninguém dá aula de História, todo mundo dá aula de historiografia. Isso quer dizer, você vai ensinar o que alguém escreveu. Só que aí você tem que escolher que linha que você vai seguir, qual que é a escrita mais adequada para aquela realidade. Então, antes, se faz necessário que nós revisitemos um pouco as grandes temáticas da nossa história, as grandes temáticas da nossa historiografia ocidental. Agora, nesse tópico, nós vamos ver rapidamente, tá, um panorama geral da Idade Moderna, que compreende, né, a delimitação temporal feita lá pelo francês no Renascimento. No Renascimento não, desculpe, no Iluminismo. Então, compreende a queda de Constantinopla, justamente essa figura que nós estamos vendo aí, belíssima, a queda de Constantinopla em 1453, isso quer dizer o fim da Idade Média, tá? E o fim do Império Romano Oriental. E aí inicia-se um mundo chamado Mundo Moderno, que vai até a Revolução Francesa em 1789. O mundo moderno, que é dito assim, né, por conta daquela visão que eu disse no vídeo sobre Idade Medieval. É moderno porque a Idade Medieval é a Idade das Trevas, né? Essa é a mentalidade do francês. Claro que nós vimos que não é isso. A Idade Média, pelo contrário, é um momento de renascimento cultural, principalmente após Carlos Magno, a dita Revolução Carolíngia, e também depois com a escolástica, lá, Tomás de Aquino, as vias de conhecimento de Deus, os sistemas universitários, etc. Como que começa verdadeiramente a Idade Média? Claro, se você pegar Jacques Legoff, se pegar outros medievalistas, eles vão dizer que a Idade Moderna já começa lá no ano 800, com o chamado Renascimento Carolíngio. Agora, tem um outro fator, um outro fato, que também é muito interessante se observar, até eu anotei aqui para não esquecer, é o chamado Revolução Feudal. O que seria esse processo de Revolução Feudal? Seria o seguinte, vamos colocar que eu sou um senhor feudal, eu sou um detentor de terras, tá? Eu sou detentor de posses, de bens. No caso, esse bem é um bem agrícola, tá? E as técnicas agrícolas que vão começar a se empreender aproximadamente no ano 1000, fazem com que a produção de alimentos, claro, dê um salto, porque eu já tenho a charrua de ferro, eu já tenho uma plantação que dá descanso a uma parte do território. Então, isso vai aumentar o grau de produção e vai criar pequenos excedentes, ok? Esses excedentes vão começar a ser comercializados pelos próprios vassalos. Então, vou te lembrar um pouquinho lá do feudalismo, tá? Eu sou um senhor feudal. Eu recebi essa terra de um monarca. Lembra lá dos 3 filhos de Luís o Piedoso? Tá? Esses monarcas me concederam um território. Eu faço um contrato de vassalagem, tá? E vou ter vassalos que vão cuidar desse território. Esse território vai ser dividido em terra dos vassalos, terras do senhor e terras comuns. Esses vassalos, eles começam a ter excedentes e eles começam a vender os seus excedentes, estabelecer comércios. E isso vai surgindo uma nova classe social, que é o burguês. Tá? O burguês
ele vai ser o pequeno comerciante. Ele vai ser esse vassalo que depois vai também subdividir a sua terra e ele vai ser ao mesmo tempo vassalo e senhor. Olha que sensacional. E assim surgem as grandes cidades no finalzinho da Idade Média, tá? Como Veneza, Florença. Claro que já existia esse território, claro que já existia essa cidade, mas vai ter um florescer no finalzinho do ano 1000 aproximadamente. E isso vai encaminhando para uma consolidação das monarquias no século 13, 14 e 15, dito Idade Moderna. Percebe como é que a Idade Moderna não começa com essa fotografia, com essa pintura que você está vendo agora? Não começa com a desintegração do Império Romano do Oriente, com a invasão dos turcos otomanos. Começa muito antes, com essa nomenclatura, essa terminologia chamada Revolução Feudal. Então, o cara era um vassalo, se torna também um senhor e, na verdade, ali existe uma mobilidade social naquele entorno. Claro, falar mobilidade social é um pouco de forçação de barra, mas nasce uma outra categoria. E essa categoria, ela não é a monarquia, ela não tem sangue azul. Então, a monarquia também se faz dessa nova classe social, começa a vender investiduras monárquicas, né? Então, por exemplo, você tem dinheiro e eu tenho nome, então você me dá o dinheiro que eu te dou o nome. Então, existem concessões de favores. Tem um historiador que eu gosto muito chamado Norbert Elias, que ele fala que aí nasce a sociedade de cortes, o dom e o contradom. Então, você apresenta um dom e eu te dou um contradom. Então, basicamente, o que nós vamos ver rapidamente, tá? Nessa temática que é, sem dúvida nenhuma, sensacional, são as reformas religiosas, tá? As consolidações das monarquias na Europa, que eu estou falando um pouquinho, que começa bem antes disso, né? As consolidações das monarquias na Europa, o retorno ao ideal clássico, e aí é o termo cunhado, né? Renascimento. Porque o francês, quando dividiu a história em 4 grandes partes, ele imaginou o seguinte: olha, existiu a Idade Clássica, que nós vimos aqui rapidamente um resumo sobre a Idade Clássica, né? Sobre o período romano e grego. Esse período foi um período clássico, onde o homem teve o auge do seu pensamento. Nós tivemos a Idade Média, que foi a Idade das Sombras, das Trevas, como eu disse no resumo da Idade Média, que você já percebeu que não é correto essa nomenclatura. Porém, quando eu falo renascimento, quer dizer, eu estive vivo no mundo romano e grego, morri e agora eu estou renascendo. Olha que interessante, tá? Dentro do renascimento tem um componente intelectual chamado humanismo, que vai apresentar grandes pensadores, né, como Maquiavel, como Erasmo de Roterdã, como Da Vinci, como Botticelli, como William Shakespeare e outros, né? Então, é um movimento que eu costumo dizer para os alunos, e digo isso sempre, que é um movimento que o homem está ocupando um novo espaço. O homem está ocupando um novo território. Se você pegar, basicamente, a história da humanidade, você vai ver que a história da humanidade vai se configurar de acordo com o posicionamento do homem em detrimento do processo religioso. Se você pegar a Idade Antiga Oriental, o homem era um homem politeísta. Então eu tinha deuses e homem. Mesma natureza. Eu tenho ainda no mundo antigo o processo de revolução do monoteísmo judaico. Eu vou ter um Deus diferente das criaturas, tá? Isso muda completamente a história da humanidade. Eu tenho no cristianismo um Deus que se faz homem. Eu tenho no cristianismo medieval uma consolidação do processo religioso e uma religião institucionalizada na Igreja Católica. Isso quem está falando não é o Bruno Tamangold, quem está falando é o grande sociólogo e também historiador, filósofo, Max Weber, no livro que eu te indico agora,
A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livro sensacional. E ele vai falar que exatamente o mundo moderno é não a exclusão de Deus, ok? E isso daqui a pouco vai acontecer. Isso daqui a pouco vai acontecer no mundo iluminista, no mundo iluminado, no mundo das luzes, no mundo da razão, que vai justamente refutar o processo da metafísica. A metafísica acaba, tá? O que tem agora é o positivo, tá? É o cogito do René Descartes. Penso, logo existo. Então não preciso da metafísica. Aqui no mundo moderno ainda não. Aqui no mundo moderno eu ainda tenho a religião. Só que eu coloco Deus e o homem no mesmo patamar. E justamente isso que seria o processo intelectual chamado humanismo. É o auge do pensamento humano, não mais no mundo greco-romano, mas no mundo moderno. Por isso que se fala, por exemplo, nas artes, né? Você pegar aqui, se você é estudante da Universidade Católica de Petrópolis na disciplina AD, sem dúvida nenhuma você tem tutoria presencial, você já viu aqui o prédio. O prédio é de estilo neoclássico. Isso quer dizer, é uma nova configuração da arquitetura clássica. Tá? Então, vamos avançar um pouquinho para a gente ver. Essa temática, sem dúvida nenhuma, é fascinante. E nós vamos tratar um pouco isso também, principalmente com os pensadores, quando a gente sair desses resumos que nós estamos fazendo e entrarmos verdadeiramente nas temáticas que envolvem a introdução dos estudos históricos, que vai ser bem interessante, que nós vamos também ver como que esses pensadores, como que esses personagens da história também interagiam com o processo da historiografia. Tá? Vamos voltar aqui para o slide. Eu tenho, na questão religiosa, como eu disse, né? Você pensa, pô, Bruno, mas o Bruno falou que é um distanciamento da religião e nós temos as grandes reformas, né? A reforma luterana, a reforma anglicana, a reforma calvinista, a reforma católica com o Concílio de Trento. Sim, é um distanciamento do processo religioso, mas não a refutação. A refutação você vai ter no processo do iluminismo. Tá? No iluminismo, a religião é refutada, é o fim do processo metafísico, que é dito perfeitamente pelo Max Weber. A religião, a metafísica é colocada de lado. Você tem lá uma frase famosa do Robespierre: caem-se os tronos, caem-se os altares. A Revolução Francesa é justamente isso, é a liberdade do pensamento, né? A liberdade do antigo regime. O antigo regime que, nesse momento da história, está se consolidando, né? As monarquias absolutistas, né? Luís XIV, o Rei Sol, né? Vamos voltar aqui para Lutero, porque esse assunto para mais de metro. A gente tem a Reforma Luterana, né? Que é justamente o auge da Idade Moderna. Eu costumo dizer que Lutero é um homem do seu tempo. O que ele faz? Não entrando aqui nas questões teológicas, que são questões também apaixonantes e espetaculares, mas que vai demandar um tempo muito maior. Inclusive, você que está vendo esse vídeo, né, se você já é formado, se você está vendo o vídeo pelo YouTube, você está convidado a fazer uma pós-graduação em História do Cristianismo. E aí, sem dúvida nenhuma, as temáticas que envolvem a Reforma Protestante de Lutero, a Reforma Anglicana, a Reforma Calvinista, a Contra-Reforma ou Reforma Católica, são temas que são trabalhados quase que exaurindo a temática. Então, temos que ter temáticas que a gente vai avançar, que vamos adentrar nessa pós-graduação em História do Cristianismo. Então, você está convidado. Lutero, sem dúvida nenhuma, é um homem do seu tempo. A Igreja Católica, né, se você pegar a Constituição da Igreja Católica, o que a Igreja Católica crê? A Igreja Católica crê nas Sagradas Escrituras, tá? No magistério da Igreja, tá? E na Sagrada Tradição. É um tripé. O que Lutero faz? Lutero fala que existe um livre sacerdócio. Olha, então ele está se distanciando de uma tradição eclesiástica católica e cria uma nova configuração de religião. Tá? Claro que Lutero não é apenas uma reforma, eu falo isso para os alunos tanto de História, como também os alunos de História do Cristianismo. Lutero não faz apenas uma reforma religiosa, faz uma reforma religiosa sim.
ele modifica, né? Inclusive toca em alguns dogmas da Igreja Católica que vão ser reafirmados lá no Concílio de Trento, que é uma temática também fantástica. Agora, a reforma de Lutero é uma reforma antropológica. Não é Deus ou o processo religioso que está mudando. Quem está mudando é o próprio homem. O homem vai olhar o mundo com uma nova perspectiva. Então, Lutero, sem dúvida nenhuma, no nome do seu tempo. E aí a gente tem aqui, né? Eu listei algumas coisas importantes para se falar. A primeira Revolução Feudal, que eu já falei, eu tenho as grandes navegações, né? O metalismo. Né? Então, aí tem a belíssima Torre de Belém, da onde zarpavam as naus capitãs portuguesas, né? Para dominar e descobrir e subjugar, estabelecendo em comércio outros territórios, né? Então eu tenho aí pensamento humanista de Botticelli, né? Encomendado lá pelo Lourenço de Médici, né? Então você percebe que nas artes também há esse retorno ao ideal clássico, ao ideal da perfeição, da beleza. Se você pegar as esculturas de Michelangelo, se você pegar a arte de Da Vinci, é toda uma arte voltada à perfeição. Se você pegar outros pintores famosos, né, do processo do Renascimento, do humanismo, Lorenzetti, Michelangelo de Caravaggio, são pinturas que que beiram a perfeição. Então, isso é próprio do ideal iluminista, né? Iluminista não, perdão. Humanista. Não confundir, como eu confundi aqui agora, humanismo com iluminismo. Humanismo no século XVI, iluminismo é no XVIII, tá? Vamos lá. Ele tem a Rafael, né, a escola de Atenas, justamente. Olha como é que a mentalidade está, né? Então, por que eu faço a escola de Atenas? Porque eu estou retornando ao ideal greco-romano, né? E tem pensadores, né? Eu já falei um pouco. Você pega Maquiavel, o famoso Maquiavel, Machiavelli, que versou em duas instâncias, né? Ele foi financiado por Catarina de Médici, depois teve envolvimento com César Borgia, depois foi para o lado dos Médici, então era como se fosse um mercenário. Ó, paga que eu escrevo e te dou conselhos. Né? Ele tem um livro sensacional, que é um livro de leitura obrigatória, não para todo aluno de história, mas para todo estudante tem que ler esse livro, que é O Príncipe. Eu tenho aí também Erasmo de Roterdã, que escreve Elogio à Loucura, um pensamento liberal, também muito bacana o livro. Ele escreve para um outro pensador, que é amigo dele, que é o Tomás Moros, né, que é o primeiro-ministro da corte de Henrique VIII, né, que defendeu os seus ideais até o seu martírio pelo próprio Henrique VIII. Interessante que a redação da FUVEST desse ano, agora de 2016, foi sobre a utopia. E aí Tomás Moros, né, Tomás Moros, Mor também está certo, né? Foi sobre a utopia, né? Então, vamos voltar aqui rapidamente. Então, é basicamente isso que você tem que lembrar do mundo moderno, né? As reformas religiosas, o retorno ao ideal clássico, tá? Então, base rasteira do processo de entendimento do mundo moderno. Quando você fala renascimento, retorno ao ideal clássico. A consolidação das monarquias na Europa, principalmente nos reinos Portugal, Espanha, Inglaterra, França, né? Os princípios do capitalismo, com esse processo do mercantilismo, e em outros territórios e fazer uma captação de bem, o princípio do capitalismo, e também o processo de grandes navegações. O Brasil vai aparecer daqui a pouco nesse contexto, né? Por quê? Porque eu fecho o comércio com as Índias, que passavam pelos turcos otomanos, tá? E passavam por Constantinopla. Os turcos otomanos dominam Constantinopla e eu preciso encontrar um novo caminho para chegar às Índias, já que os turcos otomanos fecharam esse caminho. Aí surge o território brasileiro. Ficamos por aqui. Até a próxima. Forte abraço.